Porque melodia eu poderia pegar qualquer nota dessas notas aqui e desenhar. Tá dentro da escala e tal, né? Pode ser que fique bom. É raro. Primeira coisa, melodia é uma nota de cada vez, na grande maioria das vezes, né? E é alguma coisa que tem que ficar memorável na cabeça. Ela não precisa ter a ver com a harmonia. Isso é uma primeira coisa que vale deixar claro aí pra vocês. E a gente pode pensar em alguma coisa que tenha um timbre mais lead, já que vai tocar uma nota de cada vez. E aí, na melodia, meus jovens aluninhos queridos, o que é importante numa boa melodia? Porque melodia eu poderia pegar qualquer nota dessas notas aqui e desenhar. Tá dentro da escala e tal, né? Pode ser que fique bom. É raro. A melodia é importante ela ter um negócio chamado centro tonal. O que é um centro tonal? É uma nota que vai tocar mais vezes do que a maioria. E ela meio que vai dizer onde é o centro da sua melodia. Por quê? Porque o nosso ouvido, o nosso cérebro, a gente é assim. Sempre que a gente sai um pouco da linha para os cantos, a nossa tendência é voltar, né, para o lugar que a gente estava, para manter o equilíbrio, tá? E aí, quando você faz uma melodia com as notas de qualquer jeito, sem ter um centro tonal, a melodia vai ficar uma bosta. Por quê? Porque o nosso cérebro não vai conseguir entender aquilo como uma coisa boa, já que ele não identifica automaticamente onde é o equilíbrio. Então, quando a gente determina um centro tonal da melodia, né, a gente automaticamente está fazendo a nossa cabeça saber que eu posso dar uma subidinha aqui, eu vou voltar para aquele lugar que é o meu lugar confortável. Eu posso descer um pouco aqui, mas eu sei que em algum momento vai voltar. Toda boa melodia tem um centro tonal. Que nota tem que ser o centro tonal? Qualquer nota, em teoria, tá? Mas você precisa ter um centro tonal. Então, basicamente, é como se fosse o meio da sua melodia. Ela pode subir e ela pode descer e tá de boas. Quanto minha melodia pode subir, quanto minha melodia pode descer? Idealmente, um intervalo de 1,8 oitava, 2 oitavas no máximo, tá? Não é do centro tonal, é o range da sua melodia toda. A nota mais grave da sua melodia, né? Até a nota mais aguda da sua melodia vai ter, em média, 1,8 oitava, ou seja, 1 oitava mais a quinta. Poderia pensar assim. Não é bem 1,8 oitava, um pouco mais, mas pode pensar assim. Ou, se você quiser subir um pouco mais, 2 oitavas de distância. E, óbvio, o seu centro tonal vai estar no meio disso, tá? Por exemplo, a música tá em Fá menor, né? A gente poderia fazer de Fá até a quinta dela, que é o Dó, da outra oitava. Então, sei lá, Fá da terceira até o Dó da quinta, né? Da quinta oitava, que aí vai dar 1,8 oitava mais ou menos, 1 oitava mais uma quinta. Né? O meu centro tonal vai estar no meio disso, tá? Mas não precisa estar cravado no meio, tá? Isso tem que ficar claro também. Mas é uma nota que você vai tocar mais vezes e geralmente você vai tocar ela em pontos mais estratégicos, onde o ouvido espera esse descanso. Beleza. Dentro dessas 7 notas aqui, existem 3 notas que a gente chama de notas consoantes, que são notas confortáveis ao ouvido, né? E uma dessas notas você vai usar para centro tonal, tá? Então, basicamente, 3, 5 são notas confortáveis ao ouvido. Então, assim, sempre que você quer criar tensão na melodia, você vai fugir para notas que não sejam a 3, 5. Quando você quer fazer a melodia, né, assentar e ficar confortável no ouvido, você vai usar ou a 1, ou a 3, ou a 5, tá? Então, se você pensar numa construção de melodia de pergunta e resposta, geralmente a pergunta vai ter um final fora do 1, 3, 5 e a resposta vai ser o 1, 3, 5. Ou o 1, ou o 3, ou o 5, a última nota ali do trecho. Porque é aquela coisa, né? Se você imaginar alguém perguntar. Como é que você sabe que a pessoa tá perguntando Se você pegar uma frase, hoje eu sou ladrão. Frase hoje eu sou ladrão. Eu poderia colocar uma interrogação no final dessa frase. Hoje eu sou ladrão? Olha como o ladrão muda. Eu não falei hoje eu sou ladrão. Hoje eu sou ladrão? Quando você muda essa entonação, né, para parecer uma pergunta, é basicamente você colocar uma nota que cria uma instabilidade. Então,
Isso é uma dica de ouro. Você não precisa ficar fazendo melodias que façam pergunta e respostas, tá? Porque é clichêzão e tal, mas enfim, funciona pra caralho, óbvio. Então você tem que pensar nessa coisa do se você imaginar que quando alguém tá perguntando alguma coisa pra você, você sabe que é uma pergunta simplesmente porque o final da frase está numa nota diferente do centro tonal da frase ou do centro confortável ali da frase. Vocês podem fazer isso com qualquer coisa, pelo menos em português, né? Funciona. Então posso falar, hoje é terça-feira? Hoje é terça-feira. Qual frase pareceu pergunta, qual pareceu resposta? Primeira ou a segunda? E aí, óbvio, isso aí vai depender da frase toda, né? Se você pegar uma voz que você nunca ouviu, você não vai entender nada. Então, se eu faço uma pergunta pra vocês, o que vocês vão responder? O que vocês vão responder? Tá vendo, ó? O jeito que as notas das palavras, das sílabas que eu falo vão se encaixando, vão dar esse ar de pergunta e resposta. Então, por exemplo, se você quer pensar em pergunta e resposta na sua melodia, você já tem que ter esse entendimento que o final da frase vai sair daquele centro consoante no ouvido, que é sempre tônica, terça e quinta, tá? Independente se a escala é menor, maior, você tá em qualquer modo grego, enfim.